Amados irmãos da PIBEG, bom dia, espero que estejam todos bem. Bom dia a você também, seja bem-vindo você que não é membro da nossa igreja, Primeira Igreja Batista Enseada das Garças, ou também não congrega em nenhuma denominação ou confissão religiosa. Você também é bem-vindo para o nosso estudo da Escola Bíblica Dinâmica deste domingo. Todos os domingos, às 9 da manhã, nosso culto online, nosso estudo online e também o estudo presencial em nossa congregação, em nossa igreja. Eu gostaria de refletir com cada um de vocês sobre um tema muito importante. Nessa série Tratamento Bíblico, nós vamos falar sobre a depressão por conta da culpa. A culpa é um sentimento bem duro, bem difícil de lidar, porque, via de regra, você tem consciência do que está te trazendo esse sentimento. E a culpa nem sempre é muito justa, a culpa nem sempre ela é muito legal de se trabalhar, porque às vezes ela é uma culpa que você construiu, tem que pensar nisso também. Às vezes não é uma culpa que tem a ver com algo racional, então você precisa trabalhar bem o porquê de você sentir culpa de determinadas coisas. Nesse estudo desta manhã, vamos entender na vida de Davi. De Davi, a questão da culpa como consequência do pecado também. Vamos pensar sobre isso. A depressão, ela também pode ser consequência do pecado. Agora eu gostaria que vocês lessem conosco, por gentileza, o capítulo 38, o Salmo de número 38. E daqui a pouco a gente volta. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim, e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades sobrepassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal, estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Deus seja louvado por sua bendita palavra. Você viu aí que a depressão ela causa problemas físicos, ela não é apenas uma dor emocional. Você vê que Davi ele estava sentindo no seu corpo um cheiro forte, uma dor muito intensa. A depressão faz isso. A depressão ela tem esse caráter psicossomático também. Ela vai te atacando o teu corpo, né? Então, fisicamente, é muito ruim. Davi estava sofrendo, sim, de depressão. Todos os sintomas, todos os indícios estão mostrando ali que ele estava sentindo uma dor na alma. Um desassossego. É um desassossego do coração. É falta de paz, falta de tranquilidade, falta de vontade de viver, por conta da culpa. Os motivos que levaram Davi a ficar assim foram culpa, foi culpa. Davi estava chorando copiosamente, com frequência. Davi não estava bem, Davi estava mal e reconhecia isso. E reconhecia também que por conta da vida que ele teve, por conta de sua culpa, ele estava sofrendo isso. Por conta dos sentimentos que ele estava tendo, por conta das coisas erradas que ele fez, ele estava sofrendo as consequências. Em muitos estudos, nós falamos sobre isso. Nem toda depressão vai ser consequência do pecado. Nós não podemos associar a depressão como consequência do pecado imediatamente, porque isso é injusto com as pessoas que estão sofrendo esse problema clínico. Mas, às vezes, a depressão pode advir de uma culpa advinda de um pecado. Às vezes o pecado fez com que você tivesse essa dor na sua alma. Então isso acontece também. Então não pode ser considerado só pecado, mas no caso de Davi estava muito claro
que estava ali o pecado presente. Então vamos ter essa separação, para não dizer a todas as pessoas que têm depressão que é problema de pecado, porque isso também pode ser uma questão espiritual. A dor, o sofrimento, ele pode ser consequência de questões espirituais, não necessariamente clínicas. Em primeiro lugar, vamos pensar então o que levou Davi à depressão. Queria que você abrisse sua Bíblia ou acompanhasse a leitura agora no multimídia que vai aparecer para você do Salmo 3, versículo 5 e do Salmo 4, versículo 8. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Bom, em alguns salmos, Davi mostra que ele entende que Deus está no controle, ele lembra que Deus está no controle. Mas quando você entra num quadro de depressão, quando você entra naquela tristeza profunda, naquele desânimo profundo, naquele desgosto profundo de vida, você não enxerga bem isso, ou não enxerga com tanta frequência. Em alguns salmos você o vê muito animado, muito feliz, mas nesse salmo específico, ele mostra sua dor e reconhece o porquê da sua dor, o porquê das suas mazelas. Então, ele está reconhecendo. Isso é um passo muito importante, nós vamos falar em seguida. Um passo muito importante. Reconhecer, admitir que algumas coisas foram você que plantou. Algumas coisas fui eu, foi você, fomos nós que fizemos por onde. Fomos nós que procuramos aquele problema na nossa vida. Nem sempre. Não estou dizendo com isso que você tem que dizer para toda pessoa que está sofrendo que ela está colhendo o que está plantando. Você não tem autoridade para isso. Nós não somos Deus. Mas há momentos em que nós realmente precisamos colocar a mão na consciência e entender. O meu sofrimento, ele tem uma causa. E essa causa sou eu. Isso também é importante. Em muitas lições nós falamos, nós aconselhamos aos irmãos a não serem precipitados em achar que é pecado, tudo é espiritual, procurar um profissional, mas há casos sim, que a nossa dor e o nosso sofrimento são pecados não confessados. E também a permanência do pecado na sua vida, a cauterização, a cegueira espiritual, a insensibilidade espiritual para o pecado, para a vida que a gente leva. Às vezes chegamos a um pecado por tanto tempo, mantemos um pecado por tanto tempo que ele fica de estimação, vira normal para nós. Então não tratamos mais aquele pecado como se fosse um pecado. Tratamos com naturalidade. Esse é o maior perigo para o crente. E pensamos que não vai trazer consequências. Tem consequências. Pecado tem consequências. Só para completar essa parte, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Tiago 1, do versículo 13 ao versículo 15. E daqui a pouco a gente volta. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, vale muito pensar sobre isso, antes de concluir essa parte, esse ponto. Às vezes, o adultério, a traição, todos esses valores, todos esses pecados são valores para a sociedade de hoje. A sociedade hipervaloriza a promiscuidade, entende? A ambição desenfreada, a obsessão por conseguir as coisas materiais a qualquer custo, o desrespeito ao próximo. Não pense você que isso não vai doer na tua carne mais tarde, porque vai. Às vezes os valores do mundo são os valores que estamos seguindo. Será mesmo que é isso que Deus espera de nós? Certamente não, com certeza não. Então, essa lição vai tratar sobre isso. A questão de colocar o pecado como também um causador da nossa depressão. Existe sim essa relação e a Bíblia nos mostra isso. Em terceiro lugar, vamos pensar em como evitar essa depressão. É a parte boa. Abra sua Bíblia no Salmo 32,
do versículo 1 ao versículo 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amém. Deus seja louvado por sua bendita palavra. A cura espiritual vem mediante confissão. O arrependimento é algo que Deus espera de nós, é algo que Deus espera de você. O arrependimento do pecado, reconhecer que está em pecado, reconhecer que a sua vida não está direita diante de Deus. Isso é um passo tão importante e que vai tirar de você, pode ser capaz de tirar quase todas as suas dores, quase todo o seu sofrimento, ou pelo menos ajudar bastante. E para você também que de repente precisa de um profissional, talvez precise de um medicamento, há casos e casos. Mas para evitar esse tipo de depressão causada pelos pecados não perdoados, pecados não confessados, a depressão causada pelas questões espirituais, receitas espirituais, soluções espirituais. Então, às vezes o seu problema não é clínico, o seu problema é na alma, o seu problema é espiritual, e confessando seus pecados, colocando diante de Deus, você pode ter alívio para a sua alma. Saúde espiritual e emocional, é isso que Deus espera de você. Em quarto lugar, vamos falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus é um tema muito interessante, porque há um grupo de pessoas que acredita que Deus é um Deus implacável, que está pronto para me castigar, castigar você a hora que Ele quiser, que Deus é mau. E há um outro grupo que é extremamente liberal, que Deus vai me perdoar, vou fazer o que eu quiser, Deus é bom, Deus é amoroso, Deus não vai me punir de nada, Ele vai sempre me perdoar no final. Esses dois extremos não é o desejo bíblico, não é o desejo de Deus para você. Esses dois extremos são diabólicos. Um, porque acredita que Deus é um tirano, porque não confia no amor de Deus, porque não acredita no Deus verdadeiro. É perigoso porque esse tipo de pensamento não se relaciona com Deus, não sabe quem Ele é, não conhece o caráter dele. Então pensar em um Deus tirano, sempre disposto a pesar a mão em você o tempo todo, não é um pensamento bom, não é um pensamento bíblico e não é de Deus. E o outro lado também não é de Deus. O outro aspecto também não é de Deus. A pessoa fazer o que quiser com o próprio corpo, fazer o que quiser com a própria vida, aprontar todas, mas Deus vai me perdoar, Deus vai fazer, Deus é bom, Deus é misericordioso. Esse pensamento também não é de Deus, querido. Não pode vir de Deus um pensamento desse. Esse pensamento te afasta de Deus. Esse pensamento faz você ter uma vida suja, que nem Davi estava reconhecendo que tinha. Esse pensamento faz você ter uma vida afastada do Espírito. Esse pensamento faz você entristecer o Espírito Santo de Deus, porque você faz o que quer, do jeito que quer, achando que Deus é trouxa. Então peço que você calcule e veja com carinho esses dois extremos que são muito comuns na nossa sociedade. Então, a graça de Deus chega para nos abençoar. A graça de Deus é capaz de nos tirar desse momento de depressão. Você talvez esteja passando por um momento de depressão grave. Eu não desconheço, eu não desconsidero que há pessoas que estão sofrendo muito agora. Pessoas que estão querendo tirar a própria vida. Pessoas que têm problemas clínicos e problemas espirituais. Neste estudo de hoje falamos mais especificamente sobre a depressão por conta da culpa, por conta do pecado. É importante falar sobre isso, mas talvez você esteja passando por problemas clínicos, problemas mesmo, questão hormonal, questão mesmo cerebral, questão mesmo que o médico pode receitar, até medicamentos ou outras coisas. Peço que você também procure um profissional, tanto crentes quanto não crentes. Não é porque você é crente em Jesus, você não vai procurar um profissional.
Tira esse pensamento da cabeça, porque eu sou crente, eu sou servo de Jesus, eu não preciso ir para o atendimento médico, não preciso mexer na minha cabeça. Negativo, você precisa de tratamento, sim. Precisa ser cuidado, sim. Porque você é uma pessoa, você é um ser humano vulnerável como Davi. Frágil como Davi. Viu o estado que ele ficou? Cheio de feridas, todo mal, todo triste, querendo acabar com a própria vida, amargurado. Peço que você, nessa manhã, reflita sobre isso, tanto crente quanto não crente, e que a depressão vá embora do seu coração, que seu coração fique leve e mais próximo de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração com você nesta manhã, antes de nos despedirmos, antes de você passar o restante do domingo com seus afazeres e aguardando o culto da noite. A nossa live PBEG também vai acontecer às 19 horas, mas eu quero fazer uma oração com você. Oremos. Pai nosso, nós te louvamos pelo Deus que o Senhor é. Quero te pedir que o Senhor cure a depressão, seja espiritual ou clínica, das pessoas que têm acesso a esse vídeo. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor se com elas, ó Pai, alivie a dor, alivie o sofrimento e os maus psicossomáticos que fazem doer o seu corpo físico. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor trate, ajude a curar, em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus abençoe a cada um de vocês. Grande abraço e até a próxima.